Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de lógica de programação. Basicamente vamos ver variáveis, operadores e constantes nesta videoaula. Mas antes de ver isto, precisamos ver algumas coisas mais, que é as etapas de resolução de um problema computacional, tipos de resolução. Vamos lá? As etapas de resolução de problemas computacionais são as seguintes. Primeiro eu tenho que analisar o problema, compreender o enunciado, compreender o que o meu cliente está me dizendo, está expondo para mim o problema que ele tem, para poder eu começar a projetar a solução. Então a etapa inicial de entender qual é a dificuldade do cliente, o que é que ele quer, é fundamental. Posteriormente, a gente vai fazer uma análise de como é que vai ser essa solução. Tá? Então eu vou decidir como eu vou solucionar o problema, quais tipos de estruturas eu devo estar usando. Na terceira etapa, eu vou implementar, ou seja, eu vou criar o código. Vou preparar todo o meu código, seja ele em qualquer linguagem, Pascal, C, Java, C Sharp, C++, não interessa. Eu vou preparar meu algoritmo, preparar meu código, minha solução que eu projetei. Eu vou implementar ela. E por último é verificar o comportamento dessa minha solução. Ela atendeu a necessidade do cliente? Ela tem um desempenho satisfatório? Ela contém erros? Então toda essa verificação, essa avaliação do meu programa, ela tem que ser feita nessa etapa. Ah, contém algum erro, professor. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai ter que voltar, planejar de novo, tá? Projetar, né, uma nova solução para que aquele problema seja sanado. E vai implementar e vai verificar se realmente foi solucionado o problema. É assim que tem que seguir. Analisar o problema, né, entender o que está se passando, projetar uma solução, implementar essa solução que foi projetada e verificar e testá-la. Ver se está tudo certo. Essas são as 4 etapas que deve ser seguido sempre. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em análise do problema, qual é o problema? Qual o problema que eu tenho? Qual o problema que o meu cliente está me apontando? Né? A segunda fase é o projeto. Como eu vou resolver? A terceira é como viabilizar uma solução no ambiente disponível. Qual é o ambiente que eu tenho? Qual o sistema que eu estou usando para desenvolver? Qual a IDE que eu estou desenvolvendo? Essa implementação, essa viabilidade que eu tenho que saber qual que eu vou usar. Tá? E a quarta etapa, que seria a verificação, é propriamente dito a solução do problema. O sucesso de um algoritmo ou programa depende da declaração das variáveis e constantes. A utilização de operadores é fundamental também. Se utilizarmos erroneamente, ele pode nos trazer uma solução errada. Tá? Então, primeiro passo. Como assim, professor? Não entendi direito aí essa parte do sucesso do algoritmo aí, depende da declaração. É assim, se você declara uma variável e não usa, não tem problema. Teu código não vai dar erro nenhum. Agora, se você quer usar uma variável e não declarou, né, do tipo, eu estou aqui no código, tá, no algoritmo Visual G, e aí eu tenho essas variáveis aqui, tá? Nome aluno, N1, N2, N3, N4, soma e média. Digamos que eu crie aqui mais uma variável chamada N5, tá? N5 é o nome da minha variável. Tá? Veja que no código aqui, em nenhum momento eu estou utilizando N5. Então eu vou mostrar aqui a vocês que não vai dar problema nenhum. Ele vai rodar todo o meu código, ele vai rodar todo o código, mas ele não vai ter problema nenhum, porque eu estou criando uma variável e não estou usando. Então, dá um F9 aqui, nome do aluno, nota, primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. Ele trouxe a média, vê que ele não deu erro nenhum. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui essa N5 e N4. Vê que eu estou usando uma variável aqui, N4, nesta linha, tá? Que é na linha 18, que eu não
declarei. Então, no meu bloco de variáveis, de declarações aqui, de variáveis, eu não tenho N4. Então, veja que eu declarei a N5, não usei, meu código rodou perfeitamente. E quando eu vou rodar aqui com a variável N4 sem estar declarada, ele vai dar o erro no momento que ele for chamar esta linha. Terceira, opa, ele já deu erro aqui, ó. Variável N4 não foi encontrada. Então é isso que ele diz justamente aqui, quando ele fala da declaração das variáveis. Então, se você declarou corretamente a variável, não tem problema. O que não pode é você querer usar uma variável que você não declarou. Isso é um problema, ele vai dar um erro na tua aplicação. A outra coisa, que é essa parte aqui de baixo, né? A utilização dos operadores de forma errônea. Então, isso vai ser um erro lógico. Por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso código. Ele pede aqui para o operador, eu vou fazer uma média aritmética. Tá? Eu vou diminuir aqui, só para 3 notas. Apagar aqui. Então, eu vou fazer uma média aritmética. Se porventura eu acabar errando aqui, né, em vez de colocar mais, eu coloco menos, eu estou aplicando o meu operador de forma errada. E isso vai dar um erro, porque média aritmética é a soma das notas, né, a soma dos valores, e dividido pela quantidade. Então, aqui é o 3, né, que eu diminuí uma. Então, essa forma aqui, o operador não vai dar erro nenhum, tá? Não vai dar erro de nada. O erro que vai dar é um erro lógico, tá? Porque eu estou usando o operador de forma errônea, ok? Existem 3 tipos de resolução, tá? Uma resolução sequencial, que só se tem um tipo, é uma solução simples, que só existe de uma forma. Por exemplo, eu quero calcular a média de 2 notas, né? Então eu preciso receber essas notas e calcular a média, somar as duas e dividir por 2, tá? Ou eu vou receber um texto do usuário e vou imprimir na tela esse texto que foi digitado. Então só existe uma forma. Ele vai ter uma entrada de dados, depois tem a saída. Bom, resolução condicional. É baseado numa condição que ele tem, que ele vai tomar os caminhos. Então, como ele diz aí, são problemas que podem ter mais de um caminho de resolução, né? Do tipo, se o aluno ele tiver uma média maior do que 7, maior ou igual que 7, ele está aprovado. Caso contrário, se for menor do que isso, menor que 7, ele está reprovado. Então, tem 2 caminhos baseado na nota. Se a nota for maior, ele está aprovado. Se a nota for menor, ele está reprovado. Então, tenho 2 caminhos para expressar uma solução. Ok? Então, no ponto de repetição, é do tipo, a nota para ser válida, né, ela precisa estar compreendida entre 0 e 10. Tá? Num processo normal de escola, né, do ensino médio, por exemplo, a nota varia entre 0 e 10. Então, porventura, se alguém for lançar uma nota em um sistema e colocar menor do que 0 ou maior do que 10, ele teria que pedir de novo essa nota. Então, um analista foi digitar a nota e por acidente ele bateu, o aluno tirou 8, ele acabou batendo 89. Então, 89 não é a nota válida. Quando ele mandou inserir, ele questionou no sistema e pediu novamente. Então, isso é uma solução, um ponto de repetição, porque a condição que estava ali não atendeu ao que foi colocado pelo programador. E aí, o usuário tem que digitar novamente. Ok? Aqui está alguns exemplos, tá, de expressões. Então, eu tenho um número, né, 0,5, tá, multiplicado, já vê que isso aqui é um operador aritmético, por um valor que está numa variável, que multiplica também um outro valor que está em outra variável. Então, a gente também tem que respeitar
as expressões, tá? Se tiver entre parênteses, ele tem que resolver primeiro o que está entre parênteses, para depois resolver o que é fora. É parecido com a matemática, veja, não é igual, é parecido. A gente tem os parênteses, né? Nós temos os parênteses, temos as chaves e os colchetes. Aqui na estrutura computacional a gente só tem parênteses. Então, se eu fosse colocar aqui um a outro na matemática, eu entraria aqui já com os colchetes, tá? Mas se eu fosse usar na computação, aqui seria parênteses, nessa parte aqui. Aqui está uma outra expressão, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é isso. Então, os símbolos de multiplicação não é o ponto, é sim o asterístico. A divisão é o barra. Existe prioridade na resolução dos problemas. Conforme na matemática, que se tem a prioridade da multiplicação e da divisão, tá? Em cima, perante, no caso, a soma e a subtração, aqui também existem suas prioridades. E vamos ver já já. Então, caso eu queira utilizar aqui, que ele fala aqui embaixo, caso eu queira utilizar, eu vou usar só parênteses. Se eu quero separar as expressões. Eu não vou poder usar nem as chaves, nem os colchetes. Tipos de variáveis, tá? Para o Visual G, a gente só tem esses quatro tipos de variáveis. Agora, quando você vai para uma outra linguagem, até para um Java, para um C++, essas variáveis aqui, esses tipos de variáveis, elas têm umas derivações. Então, quando vocês forem estar programando no ambiente, numa IDE dessas linguagens, vocês vão ter que se atinar para isso, tá? Mas, para o nosso curso, só precisamos dessas 4 variáveis, que é inteiro, caractere, real e lógico, tá? As que vamos usar mais são essas 3 primeiras. Então, o inteiro são números inteiros, seja ele positivos ou negativos, né? E o zero. O caractere, ele engloba também os números, mas eu não posso fazer contas, né? Resolver problemas de matemática, por exemplo, com a variável do tipo caractere. Ou ela é inteira ou ela é real. Caractere seria nome. Se você quiser botar um campo como fosse uma senha, né, para o usuário digitar. Então ele diz aí que são letras, ou números, ou símbolos, tá? Ou sinais, tipo underline, tipo maior que, menor que. Isso são caracteres. Real são os valores decimais com vírgula, tá? Sendo que os reais também estão os inteiros. Então, do mesmo jeito na matemática que os inteiros estão nos reais, estão contidos nos reais, aqui na computação também, tá? E lógica, o operador lógica, é o tipo de variável lógico, ele retorna falso ou verdadeiro, somente, tá? Aí tá só uma dicasinha que quando você for para uma outra linguagem, do tipo Java, por exemplo, ele vai retornar true ou false. Então, aqui são algumas regras de criação de variáveis para umas boas práticas na área da declaração das variáveis, tá? O nome da variável ela tem que ter significado, saber o que é que ela vai fazer. Então, se eu vou pegar o nome do usuário, eu posso criar o nome da variável do tipo nome. Não posso ter espaço entre as variáveis. Então, se eu quero criar um nome composto, tipo nome completo, eu não posso botar nome completo separado. Eu tenho que fazer a junção, como se fosse uma única palavra. E aí a gente usa alguns artifícios, que é o underline. Tá? Então, o underline, a gente utiliza ele, que seria dessa forma a declaração. Isso aqui é o underline. Então, aqui, está aqui o underline. Esse símbolo aqui se chama underline. E aí, na declaração aqui, quando eu vou declarar, isso aqui é considerado uma única palavra, tá? Do tipo, se eu for colocar assim. Porque se eu rodar com ela assim, ele já me apresenta
um erro, dizendo que a sintaxe está errada, ok? Eu nunca devo começar com um número, a declaração da minha variável. E a gente não fala um número, dois números, três números. A gente fala número 1, número 2, número 3, sem espaço. Se eu quero separar o número da palavra, eu tenho que colocar um underline, tá? Não utilizar aí uns caracteres especiais do tipo asterístico, arroba, chaves, colchetes. Esse tipo de caractere não é aconselhável colocar, tá? Para nós aqui, a gente não vai ter problema nenhum com relação à declaração de variáveis maiúscula ou minúscula, tá? Se você declara a variável aqui maiúscula, tem que seguir no resto do código maiúsculo para a gente padronizar. Por que isso? A maioria das linguagens para desenvolvimento de aplicativo mesmo, elas diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, né? O que a gente chama de case sensitive, tá? Então, a letra A, por exemplo, no Java, ela é diferente do A minúsculo. Então, o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Não são iguais, mas para o nosso curso, a gente pode estar utilizando. Mas, como o propósito é a gente estar programando, se preparando para programar e desenvolver aplicativos em outras linguagens, é bom a gente já começar a se habituar a esta regra. Constante. Constante é uma variável como outra qualquer, mas ela tem uma particularidade, que é o seguinte: é quando ela recebe em um determinado momento do código um valor, né? Por exemplo, o valor de π. Na matemática, o valor de π é 3,14. Então, quando eu recebo esse valor e guardo numa variável chamada valor de π, esse valor seria desta forma aqui, ó. Eu tenho uma variável aqui, pode ser real, vou declarar ela aqui. Valor de π. E quando eu venho aqui e coloco o valor de π, recebe 3,14. Neste momento, eu não altero mais em nenhum momento esse valor dessa variável, ela é considerada isso aqui uma constante. Então, essa variável, dado que está na linha 9, valor π, é uma constante. Por quê? Porque ela recebe um valor e não é alterado em nenhum momento do código mais este valor desta variável.